Nuno, diz-me, tu quando eras novo fotografavas, filmavas, o teu pai fotografava, havia tradição de fotografia em tua casa, foi uma casualidade? Havia tradição de fotografia em minha casa. O meu pai teve imigrado no Irão, por isso a minha mãe fazia muitas fotografias que lhe enviava para manter o contacto visual. Impressas, mandava por correio? Exato, impressas, sim. Ou seja, não sei se vem daí o meu interesse pela fotografia. Uma coisa que depois foi... Eu cresci em Sines e um momento muito importante foi o Centro Cultural Américo Nunes. Na altura acho que o diretor era o poeta Alberto e havia uns workshops e eu comecei a fazer fotografia, a aprender a parte técnica também. A imprimir? A imprimir, a preto e branco. Isto tinhas que idade nessa altura? Eu acho que devia ter tipo... Não me lembro muito bem, tipo 15, 16, 17, por aí. E depois vieste para Lisboa, vieste estudar para o Arco, eu não sei onde é que tu estavas. Não, e depois eu vim para Lisboa, eu tirei o curso de Publicidade e Marketing no IAD, um curso que eu basicamente nunca trabalhei nessa área, mas comecei nessa altura a fazer exposições, acho que fiz um percurso, pronto, um bocado independente. Também estive na Mau Maus, do Álvaro Rosendo e da Adriana Freire, com o Paulo Mora também, onde aprendi mais alguma técnica, mais teoria. Acho que também foi muito importante esses 2 ou 3 anos que passei na Mau Maus, também pelo espírito de comunidade, de certa maneira. E que começaste a fazer exposições que organizavas, em que sítios é que fazias? A primeira exposição que eu fiz em Lisboa foi no Boqueirão da Praia da Galé, que era um espaço, pronto, um artist fund space. Que era gerido por quem na altura, lembras? Eu acho que era pelo Francisco Tropa, mas já não lembro bem, pelo André... Maranha, não? Exato, exato. Era um bocadinho esse grupo. Ok. E fizeste aí as tuas primeiras exposições de fotografia? Não, aí fiz uma exposição de fotografia, mas digamos que a primeira, porque aí só mostrei muito pouco trabalho. Depois fiz uma exposição no museu, no Jardim Botânico. Mas naquela sala, portanto, não na sala do Viado, na outra sala Exato, lá atrás? Na sala lá atrás, sim. Que era... O título da exposição era Matéria à Sombra do Silêncio, já um título bastante poético. E depois fiz uma exposição com o Noé Sendas, na Sala do Veado, que se chamou Smog, em que já havia muitas fotografias de cidade, de viagem. Então diz-me uma coisa agora que me interessa, que é, tu estudaste marketing e publicidade no IAD, não é? Mas tu sentias sempre uma compulsão por fazer fotografia, por mostrar o trabalho que fazias? Como é que há a deriva depois de uma coisa que é uma coisa mais de gestão, não sei o quê, para um universo mais artístico? Eu sabia basicamente o que queria, que era fazer exposições e ser fotógrafo. Acho que... E porquê é que não foste estudar fotografia com os teus pais? Sim, exato. Clássico. Ok. Portanto, tu tinhas ideia nessa altura, que eras muito novo ainda, tu tinhas ideia do que é que tu querias fazer, o que é que te motivava para fazer imagens, tu ias atrás do que havias influências que tu tinhas, como é que coisa... Eu nessa altura acho que existiram tipo 2 ou 3 fotógrafos que me influenciaram bastante, como uma geração de fotógrafos, tipo Robert Frank, as paisagens de cidade do Araque. Depois comecei também a ver, e também chegou nessa altura a Portugal, a fotografia alemã, não é? Uma coisa mais técnica. Os Gerskis e os Exato. Thomas Ruff. Sim, o Thomas Ruff é também uma referência. Pelo lado também da arquitetura que está presente? Pelo lado da cidade, pelos planos muito frontais, pela parte de documento que a fotografia pode ter, não é? No caso dele. Mas muitas das fotografias dele
tem um lado documental, mas há outras que depois são muito trabalhadas, não é? Pois, eu quando digo Struta é logo o início, não é? São aquelas imagens da Américas vazia, da cidade vazia, aqueles planos muito na perspectiva, não é? No eixo. Claro. E as imagens que tu fizeste nessa altura, o que é que eram? É assim, eram imagens de... Eu tive, pronto, uma fase em que fotografei muito a preto e branco, eram umas imagens quadradas, com muito grão, pronto, de certa maneira uma tendência da fotografia portuguesa, tem imagens muito escuras. E depois comecei a fazer fotografia a cores e aí eram imagens de cidade. Foi bastante importante e até está relacionada com esta exposição aqui na galeria, uma viagem que eu fiz a Macau e Hong Kong, onde tive um mês e meio, entre 99 e 2000, em que fotografei bastante a cidade e foram essas imagens que depois se tornaram na exposição que fiz na Sala do Veado, no Smog. E as imagens de cidade que são transversais um bocadinho ao teu trabalho, não é? O que é que tu procuras nessas imagens? É as histórias que estão por trás dos edifícios? É a forma dos edifícios? É um pouco das duas coisas e também as transformações na cidade, que é uma coisa que me interessa muito. Como é que a passagem do tempo vai marcando e vai transformando as cidades. E também interessa-me perceber como é que as pessoas habitam os diferentes espaços. É assim um lado quase até humanista, mas há um interesse genuíno sobre essas condições. Mesmo sobre a maneira como as pessoas acabam às vezes por cumprir ou às vezes subverter a ideia do próprio arquiteto em relação aos edifícios, como por exemplo tens em Chandigarh, não é? As coisas do Corbusier, não é? Que estão completamente... É só flor, pronto, ele projetou aquilo de uma forma muito modernista e se calhar muito funcional, não é? Claro, e aquilo está completamente subvertido. Tu olhas para as varandas e tem milhões de coisas lá dentro e não sei o quê, portanto é a influência que as pessoas depois têm sobre o projeto também do arquiteto. Também, mas eu não... pelo menos nessas fotografias dessa altura e nestas que estou a mostrar, não me preocupa muito quem é o arquiteto. É uma coisa mais de espaços e das sensações que esses espaços podem criar. É uma coisa que tem a ver com atmosferas e tem a ver com sensações que a arquitetura te pode trazer. Explica-me isso um bocadinho melhor. Não sei se consigo. Mas isso até na boa, se não conseguires. É quase... obviamente que é um processo mental, mas interessa-me perceber como é que a forma e a função de certos edifícios te criam sensações físicas, não é? Ok. É um pouco por aí. Físicas no espectador. Exato. Ok. Quando os percorres, quando os habitas. Então, um bocadinho também para facilitar a resposta, diz uma coisa, quando, por exemplo, nesta exposição que tu vais mostrar agora no dia 12, aqui na galeria, acho que é dia 12, não é? É dia 12, sim. Dia 12 às 22 horas. Agora, dia 12 às 22 horas, olhar para a câmara. Eu agora perdi-me, mas a questão era, em relação a estas imagens que tu estás a fazer agora, e que fizeste, e que já estão escolhidas para a exposição e impressas, fala-me um bocado que, no teu processo de escolha, ainda para mais a fotografia é uma coisa que se tira muito. Uma pintura, os pintores não podem fazer, claro. O microfone está cada vez menos democrático, só quer apanhar a voz do Nunes, a gente dá-lhe aqui um jeitinho e ele daqui a bocado vai outra vez para o pé do Nunes. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, no processo de um pintor não pode fazer 200 telas e hoje em dia estou com o digital, tu tiras 200 fotografias se quiseres em 1 hora, não é? Portanto, tu quando partes para fazer uma série como a que vais mostrar aqui na galeria, não sei, a série são 13 fotografias? São 15 fotografias. São 15 fotografias, mas tu tinhas um leque de fotografias, claro. E eu até estive na escolha contigo, etc. E como é que
Primeiro é assim, em relação a esta exposição, tu tinhas uma ideia do que é que querias fazer? Foi no processo de escolha das imagens que a exposição apareceu? Como é que foram essas decisões a aparecer? Foi no processo de escolha das imagens. Mas voltando um pouco atrás, eu tive um convite da Babel, que é, pronto, da Margarida Saraiva e do Tiago Quadros, que vive em Macau, para fazer uma residência em Macau, na Fundação Oriente, com o apoio da Fundação Oriente. E eu decidi voltar a fotografar um pouco como fotografava há 20 anos, ou seja, sais para a cidade com a máquina, uma coisa quase de fotografia de rua, e vais fotografando. Interessou-me voltar a fotografar infraestruturas, passagens aéreas, edifícios também, mas um bocado esse lado da cidade funcional. E tinha esse bloco de imagens que achei que eram as que eu queria mostrar neste momento. E são quase metade da exposição. Por outro lado, tinha fotografias que fiz desde 2006 até este ano, de outros sítios, da Madeira. Aquilo é na Madeira, o autorretrato é na Madeira ou é nos Açores? Não? O autorretrato é nos Açores, mas há uma fotografia também da Madeira, uma fotografia em Montreal, que eram imagens que eu achei que podiam funcionar na exposição e tornar a exposição outra coisa. Ou seja, tornar uma exposição até um bocado autobiográfica, porque tem a ver um bocadinho com as minhas passagens e viagens. Eu volto a mostrar 2 autorretratos, que era uma coisa que eu não fazia há muitos anos. Ou seja, foi um pouco voltar Aquele autorretrato que eu adoro é tirado aonde? É na Ásia aonde? É em Macau. Em Macau. No MGM de Macau. Ok. Isto agora é o telefone a tocar, não sei, depois consigo mandá-lo calar a partir daqui. Pronto, mas estavas-me a falar, porque, no fundo, a exposição acabou por aparecer no próprio processo de seleção. Sim. Coisa. Tu disseste que já não ias para a rua fotografar há algum tempo, não é? Que isto foi um voltar um bocadinho às tuas primeiras exposições. Exato. Qual é que era o processo antes? Como é que era o processo antes? Este processo que não era tão de ir para a rua e tirar imagens e depois logo se ver o que é que acontece. Sim, eu fiz algumas exposições que tinham um conceito inicial e a partir daí eu fazia o trabalho em função dessa ideia. Ou seja, aqui é um pouco a outra maneira de funcionar, não é? Ou seja, a fotografia podes usar essas 2 formas para construir a exposição. E o que é que sentes que é melhor num processo e noutro? Eu acho que depende sempre das sensações naquele momento e na tua carreira. Acho que para mim ter voltado a Macau e ter voltado a uma coisa mais orgânica e não muito pensada, acho que foi a hora certa, de certa maneira. E diz-me uma coisa, nós na exposição depois também vamos ter uns candeeiros, que são os candeeiros, as pessoas que não vão perceber, mas vêm depois na exposição, que são os candeeiros que derreteram com fogo. Sim, não é? de iluminação pública. De iluminação pública, que vão estar também na exposição e que têm um lado, apesar de serem coisas industriais, acabam por ter um lado muito orgânico por terem derretido, não é? Como é que esses candeeiros, não é, fazem a ligação com as imagens? É o lado orgânico deles? Porque é que tu os quiseste expor? Eles têm um lado que para mim que é quase, são também muito fotográficos porque são o reflexo daquele fogo que aconteceu no distrito de Viseu, não é? Os últimos fogos. Eu achei que era interessante trazê-los para a exposição porque é uma exposição que está tudo um bocadinho derretido. Ou seja, acho que está assim, é um mundo meio derretido. A ligação é talvez até se calhar demasiado poética, mas para mim é uma exposição que está meio derretida, estás a perceber? E tu nestas imagens também vês um mundo derretido? Vejo. Vês um mundo muito confuso? Sim, mas o mundo sempre foi confuso, não é? Mas vejo umas imagens que... Há uma imagem da Madeira, não é? Também depois dos fogos de 2017 na Madeira, em que está tudo um pouco queimado. E é um pouco essa ligação. Mas há alguma nostalgia de outro tempo? Não. As imagens são o que são. Não, exato. Claro, não é uma coisa
reacionária. Claro, Uma nem coisa pensar. reacionária. Sim. Tenho também, mas é obviamente como muitas exposições quer que pelo menos tem uma pretensão de captar um certo espírito do tempo. Ok. A exposição aqui na galeria depois termina com uma imagem de um pássaro a olhar para a exposição e que olha também para nós, uma coisa mais animal. Tem esse fecho. Diz-me outra coisa, tu no teu percurso tens por diversas vezes fizeste séries de fotografias e de vídeos que foram encomendas. Tiveste estas últimas 3 de arquitetos, tu também participaste na Bienal de Veneza, nesta que a Salomé também participou, não é? Que também era uma encomenda do Sérgio Mar. Como é que, porque os pintores normalmente não têm, às vezes têm, mas não têm com tanta frequência encomendas, não é? para fazer uma determinada série de telas ou de esculturas, mas nos fotógrafos isso de alguma maneira é recorrente. Como é que tu encaras, vamos a coisas específicas, como é que tu encaraste, por exemplo, estas do que fizeste dos 3 arquitetos, do Souto Moura, do Cisa Vieira e do Carrilho da Graça? Como é que tu estavas a documentar, tu estavas a dizer também a tua... Sim, o teu olhar? Eu acho que é uma coisa que fica entre essas duas... entre esses dois aspectos, porque são fotografias que tentam representar os espaços, não é, a arquitetura de cada um dos sítios, mas são sempre muito subjetivas e são sempre a minha visão sobre esses sítios. Aí a liberdade é total e em termos artísticos eu posso realmente, pronto, dentro de um limite que é feito por mim, não é? Claro. Mas, por exemplo, ainda a fotografia da Casa das Histórias está ali dentro, não é? Tu tens 2 árvores à frente, sim, o plano é contrapicado, pronto. Exato. Aquilo era foi a imagem que tu achaste que era aquele edifício? Acho que era a imagem que, isto obviamente que até é muito clichê, pronto, estar-se a falar desta maneira, mas acho que era a imagem que captava o espírito daquele sítio melhor. Ou seja, que muitas vezes não é a imagem mais limpa dos edifícios, não é? Ou seja, claro, acho que aquelas árvores são muito importantes para aquele jardim e depois para aquela relação com as chaminés e é uma imagem que tem aqueles 2 duplos, não é? As 2 árvores e as 2 chaminés. Tu tiveste durante o processo relacionamento com os arquitetos? Sim. E o que é que falavas com eles? Foi mais no início, na escolha, na percepção de qual é que seriam as obras a entrar, e depois foram umas conversas muito informais, depois com alguns problemas a ter acesso às casas, por exemplo. E eles viram as exposições, como é evidente, não é? Eles viram as exposições. E o que é que eles te disseram? Eu acho que eles gostaram, mas não... Claro. Portanto, aquilo é o teu olhar, tu achas que nem é bem o teu olhar, é o que para ti definiria melhor, segundo o teu olhar, o que definiria melhor. Exato. É para cada local, cada edifício. Olha, diz-me outra coisa, na continuação de falarmos sobre, agora não é tanto uma coisa comissariada, é a questão dos comissários, não é? Tu também já trabalhaste com comissários, como é evidente. Neste caso destas 3 tu não tinhas comissário, mas no caso da Bienal de Veneza, de alguma maneira, tinhas o Sérgio Maco como comissário, trabalhaste com o Nuno Crespo naquela exposição grande que fizeste no CCB. Como é que é o processo, como é que era o teu processo de trabalho com os comissários? Como é que as coisas se desenrolavam? Eles apresentavam-te uma ideia... Tinhas uma ideia, eles ajudavam a desenvolver? Sim, acho que era mais essa ajuda e depois também uma decisão, não é? Afinal, sempre a ligação à instituição, acho que também é muito importante esse papel. Mas, por exemplo, nesta última exposição sobre a casa de Wittgenstein no Mato, também comissariada pelo Nuno Crespo, foi muito importante essa partilha e esse diálogo para a escolha de certas imagens
eu sabia que era importante trazer um pouco da casa no estado atual para a exposição, não ser só uma casa muito representada de outra maneira. Acho que era preciso haver esse documento de como é que a casa é agora. E depois tinha umas imagens mais atmosféricas, mais pesadas, umas impressões em zinco, mais até filosóficas, de certa maneira. E diz-me outra coisa, tu falaste que no princípio, não é? Quando começaste a fazer fotografia, foste muito influenciado, de alguma maneira, pela Magnum, pelos fotógrafos da Magnum, um bocado pelo fotojornalismo. Como é que tu vês a presença ainda hoje em dia, não é? Dessa geração de fotógrafos na fotografia contemporânea? Até porque a fotografia vem um bocadinho daí, é muito anterior, como é evidente, mas tem um caráter muito documental no princípio, depois tem um caráter aí já quase político, e depois alguns desses fotógrafos começam-lhe a dar, isto tudo é o que eu estou a dizer, é uma generalização horrível que posso ser morto a qualquer momento, mas depois alguns desses fotógrafos não só dão caráter documental e política às suas imagens, como elas começam a ter um caráter poético também, não é? Há muitas imagens, todas as imagens podem ter caráter poético, mas acho que talvez as pessoas percebam mais ou menos o que é que eu quero dizer. Como é que tu achas que, porque a fotografia continua a ser uma coisa muito espartilhada pela técnica, não é? E de alguma maneira limitada tecnicamente, não é? Tu tens meia dúzia de variáveis e estás limitado tecnicamente. Depois as imagens que tu tiras é infindável o que tu podes fazer, mas se calhar a pintura talvez esteja menos limitada tecnicamente do que a fotografia, e o desenho também. Como é que tu... isto agora eu entrei em duas perguntas, não é? Podemos ir agora falar um bocadinho primeiro sobre isto que eu estou a dizer agora, que é: como é que tu às vezes sentes-te limitado, emperrado pela técnica da fotografia, e apetecia-te desenhar, por exemplo, ou apetecia-te pintar, mas mais desenhar, se calhar, não sei. Pois, eu acho que não me sinto limitado pela técnica da fotografia. Ou seja, senti-me limitado pela falta do movimento na fotografia, e foi em 2000 e pouco que comecei a fazer vídeos Super 8 e agora faço vídeos, porque acho que é importante esse movimento e esse tempo no vídeo, não é? Em comparação com a fotografia. Ok. E a outra coisa era, voltando àquela coisa que estávamos a falar da influência dos fotógrafos daquela altura que tiveram no princípio do teu trabalho, como é que tu vês... Porque continua a haver muita fotografia de rua, continua a haver muita fotografia que parece ainda estar muito colada ao que essas pessoas fizeram nessa altura. Como é que tu vês a presença do fotojornalismo na fotografia contemporânea? Não sei muito bem responder a essa pergunta. Ou seja, não sei muito bem, Miguel. Não tens nada a pedir desculpa. Falando agora, voltando se calhar à exposição que tu vais fazer aqui, tu tens dois autorretratos, não é? Portanto, um no mar e outro, um de exterior e um de interior. Exato. Tu já tinhas tido autorretratos, pelo menos um na série No Rumo e da Vila, há um autorretrato, que até acho que é uma fotografia em Lisboa. Exato. E disseste que não é uma coisa muito presente na tua fotografia, porque o autorretrato é uma coisa que aparece muito recorrentemente na fotografia, não é? Não só. Pois eu aqui acho que, em vez de responder à pergunta, eu aqui achei que era a altura certa para mostrar este tipo de fotografia, para centrar a coisa um bocadinho mais em mim, não é? Acho que é o teu olhar? Também que este é o meu trabalho, é assim um pouco essa ligação. E qual é que é o teu
a tua motivação, o teu drive, não queria usar a palavra em inglês, mas qual é que é a tua coisa para continuar a fotografar? O que é que te manda para a rua, agarrar na máquina, fazer mais coisas? Sentes que estás atrás de alguma coisa? Há uma urgência em ti? Há qualquer coisa que... Não, há eu acho que urgência de dizer qualquer processo, coisa? é um processo contínuo, ou seja, não há essa urgência. Tu vais sempre fotografando? Sim. Agora, pronto, depende das fases, mas sim. Agora voltei a fotografar em Lisboa, que também era uma coisa que não fazia há imenso tempo. Ok. Na rua tens fotografado? Na rua, sim. E sais sem... Sim, dou assim umas voltas. Uma coisa muito clássica, não é? Levas a máquina e vais fazendo umas fotos. Diz-me uma última pergunta. Ia-te perguntar, pá, o que é que tu gostas, pode ser nesta exposição, mas em todo o teu trabalho, o que é que te gratifica no olhar das pessoas sobre o teu trabalho? É assim, obviamente uma coisa muito importante é que e um clássico, não é? É que tu fazes o trabalho um bocado, tu és o primeiro espectador desse trabalho. É um bocadinho... por isso, obviamente que é importante ter o feedback das pessoas e dos outros artistas, mas é um pouco esse processo de comunicação, não estou à espera assim de... Não, mas o que é que, quando uma pessoa vem falar de uma fotografia tua e gostou... Sim, obviamente que é gratificante, mas não penso muito sobre isso e não faço realmente... não tento agradar ao público. Sim, não estava a dizer tal coisa, estava a tentar perceber qual é que era... Essa comunicação. Como é que essa comunicação funcionava. Disse que esta era a última pergunta, mas vou fazer mais uma aqui. Quais são os artistas contemporâneos, ou sem ser contemporâneos, que mais te influenciaram e que te dão mais energia para continuar o teu trabalho? Que tu admiras, Pois é uma resposta um pouco difícil, Miguel. Não tens assim... Não tenho, obviamente, mas não tenho estas respostas aqui próximas. Podia falar do Doug Acton, aquele artista americano. Podia falar do... Mas tinha que pensar um pouco. É sempre difícil esta pergunta. Tu vês cinema? Vejo cinema, sim. E aí o que é que tu gostas mais? Houve fases muito diferentes. Obviamente, muito cinema italiano, uma fase, depois muito cinema experimental americano. Foi muito importante ter conhecido o trabalho do Jonas Mekas, por exemplo, que morreu há pouco tempo. Da coisa também mais do diário e da emoção e da poesia, o poder da imagem, da poesia visual, não é? Porque cinema. Depois houve uma fase que vi muitos filmes de terror e pronto, e agora é um bocado Netflix. Ok. Está bem. Pá, eu estou muito contente. Estamos a falar já há meia hora e acho que isto ficou lindamente. Por isso, não sei se tens mais alguma coisa especial que queiras dizer. Não, acho que não. A exposição é dia 22? Não. É dia 12. A exposição é dia 12, às 22 horas, 12 de Abril, aqui na Galeria Miguel Navinho. Então, corta, não é? Sim.